Bom, nesse episódio do Conversa de Cerca, o nosso podcast aqui do Notícias Agrícolas, a gente vai fazer o seguinte: vai trazer o pessoal que está lá na Faria Lima, do mercado de capitais, para o Roça Office. Bom, eles trabalharam muito com home office durante a pandemia e o nosso objetivo agora é trazê-los para o Roça Office, senhoras e senhores. Para isso, para entender esse mercado de capitais e traduzir tudo isso para a gente que está aqui no campo, eu convidei o Chico Jardim, que é sócio da SP Ventures, que é um as do mercado de capitais, e vai explicar para a gente por que as oportunidades são tão boas e por que o setor está olhando tanto aqui para a roça. Não é isso, Chico? Seja bem-vindo ao Conversa de Cerca. É um prazer ter você com a gente. Oi, Carla. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela audiência. Imagina, a gente que agradece a sua companhia. Chico, realmente a Faria Lima está olhando mais para a roça nesse momento? A gente está chamando a atenção dos executivos? Acho que demorou, mas caiu a ficha, né? É uma coisa que sempre me causou uma perplexidade, cara. Eu nunca consegui entender como é que esse é o setor mais competitivo da nossa economia, representando 1/4 do PIB. É o único setor que a gente pode, de fato, falar que a gente domina, está na liderança, top 1, 2 ou 3 no mundo, e era o setor menos financiado pela Faria Lima, né? Com menos penetração no mercado de capitais. Faz a conta de quantas empresas do agro estão listadas na Bolsa. Não é 25%, é muito menos, né? É muito subrepresentado. Então, apesar de ser o setor mais competitivo internacionalmente, mais resiliente durante crises, né? Sim. É um setor que tem a sua receita... produz um bem que está na base da pirâmide de necessidades de hierarquia de Maslow, né? Ou seja, alimentos, né? Então, demanda muito inelástica. Então, considerando que é um setor competitivo, eficiente, resiliente, deveria ter todas as características de ser um setor muito boa entrada ao mercado de capitais, mas não é o caso, né? E o que limitava essa entrada, Chico? O que mudou para atrair mais esses mercados para o agronegócio brasileiro? Bem, a gente está no exato momento, e isso aqui é uma coisa que eu tenho pregado exaustivamente há mais de um ano, a gente está no meio de uma tempestade perfeita que está mudando essa premissa, tá, Carla? E é uma combinação de fatores, tá? O pessoal da Faria Lima nunca teve uma intimidade com agro, né? Por alguns motivos. O primeiro é porque é difícil de compreender o agro, né? A maioria das pessoas não olham, não entendem o agro, isso vale aqui no Brasil, mas vale em vários outros lugares, pelo que ele é, tá? O agro, o que é o produtor agrícola? Ele é um pequeno médio empresário que opera uma linha de manufatura a céu aberto, exposto à atividade e risco biológico, exposto à atividade e risco climático, exposto à volatilidade cambial, exposto à volatilidade do preço de commodities. Então, todos esses riscos ali, intersectando, são coisas que o rapaz da Faria Lima, né, de colete, não tem muita habilidade, ou muito histórico, ou muita familiaridade em entender. E o que você não entende, que é o que a gente chama de incerteza, né? O que a gente não consegue precificar, vamos dizer, o que a gente não consegue entender, compreender e tangibilizar, a gente precifica para cima, então a gente aumenta a incerteza pelo sim, pelo não. Então, eu acho que isso sempre foi um dos principais fatores, a capacidade de entender e compreender e precificar aqueles riscos, né? Esse é um ponto. O segundo ponto precisava de alguns ajustes regulatórios, né? A gente tinha alguns problemas aqui nos títulos agrícolas que eram financiados, a capacidade de você executar um produtor que tinha tido uma safra ruim, a capacidade de você checar se aqueles títulos tinham sido emitidos para mais de uma pessoa, consequentemente a mesma garantia oferecida para mais de um credor. Então tinham problemas regulatórios que dificultavam também compreender, emitir, entender se tinha fraude ou não, e executar no caso de um evento de default, né? Então o aspecto regulatório foi o segundo. Terceiro, que atrapalhou muito, como normalmente atrapalha, é o governo brasileiro, né? Que tende a ser um câncer no nosso sapato aqui do empresário brasileiro. E qual foi o problema do governo brasileiro atrapalhando no desenvolvimento de um mercado pujante de capitais que opera com a agro? Ele, né, como normalmente costuma fazer, né, vindo com boa intenção, atrapalha e distorce.
E foi exatamente isso que o crédito subsidiado, o Banco do Brasil, BNDES, BNB fizeram no agro durante muito tempo. Certo. Ao oferecer juros subsidiados, o mercado privado não ia fazer, né? Não ia precificar. E isso foi, com certeza, o que a gente chama na indústria de um crowd out, que é quando o setor público chega querendo ajudar um setor e ele acaba afugentando o mercado privado e acaba inviabilizando o desenvolvimento do mercado privado. E, consequentemente, ele gera uma dependência daquele setor nele, né? Porque ele não deixou o mercado privado se desenvolver, então só ele que financia, né? Então, esse é um terceiro ponto. Talvez um quarto ponto, já meio casado com tudo isso, era a cuja oportunidade, né? No Brasil, tem várias verticais similares ao agro, em termos de não conversarem com o mercado de capitais, né? Porque a gente tinha um custo de oportunidade, um custo de juros, na taxa de juros tão alta, que era muito difícil você convencer o pessoal da Faria Lima a não olhar para os títulos de renda fixa ali tradicionais do governo, CDB, LCI, porque, cara, não fazia sentido, né? Então, eu acho que foram todos esses elementos, né, 3 ou 4 elementos, que inviabilizaram o nascimento de uma indústria de mercado de capitais voltada para o agro. E fico muito feliz em te informar que todas essas 4 coisas estão modificando e alterando nesses últimos 12 meses. E, consequentemente, a gente está vendo o surgimento de muitas agfintechs. O nosso fundo novo, por exemplo, deve ter um quarto, um quinto dele, 20% do fundo deve ser em agfintechs, né? E eu percebo que toda essa mudança nesses últimos 12 meses veio de uma natural ressignificação do setor em função da pandemia. Foi um setor que, como você falou, muito resiliente à crise, não parou, continuou atuante e trazendo divisas para o país numa economia extremamente fragilizada, combalida, e a gente viu, então, o agronegócio ajudar a diminuir ou mitigar os impactos dessa crise. E eu percebo também, Chico, acompanhei algumas participações suas, como a última no fórum promovido pelo BTG Pactual, onde você fala sobre todos esses riscos, essa exposição maior que o setor apresenta, ela podendo ser melhor gerenciada, melhor precificada, entendida pelo pessoal da Faria Lima, o que também está, portanto, fazendo essa transição do mercado de capitais ao olhar para o agronegócio brasileiro, não? Exatamente. A gente está passando nesse exato momento, e isso é muito empolgante, pela 4ª revolução agrícola, né? Então teve a primeira revolução agrícola, que foi quando o ser humano começou a plantar e entendeu que a agricultura é um meio para crescer a população e civilizar. A segunda, que foi a automação e mecanização. A terceira, que foi a Revolução Verde, né, em clima de GMO, geneticamente modificado, e agroquímico, né? Uhum. Então essa combinação foi a terceira grande revolução agrícola. E a 4ª é uma revolução alimentada pela lei de Moore, que é a lei de aumento de capacidade de processamento por custo, crescendo a uma taxa exponencial. E o que isso está acontecendo? É a revolução do data science, a revolução da computação na nuvem, do sensoriamento remoto, coletando dado na agricultura, no campo, jogando esse dado para a nuvem, processando esses dados e cruzando esses dados com outros dados e devolvendo inteligência e tomada de decisão para o produtor. O que acontece quando você começa a ter dados, Carla? Você começa a criar a capacidade de entender e medir em tempo real o que está acontecendo. Então, se você tem dados, se você tem digitalização, o que você tem, na verdade, é transparência, é luz do sol, né? E com essa transparência, a Faria Lima começa a conseguir entender esse risco e acompanhar esse risco, entendendo quais são as chances de ter um problema climático, quais são as chances de ter uma infestação de lagarta ou de algum fungo, né? Você começa a estar mais preparado e qualificado para tomar essa decisão. Você pode precificar como risco alto ou risco baixo, mas pelo menos você tem informação e dado para mensurar esse risco. E além de mensurar esse risco, para originar o produtor, para estruturar a operação digitalmente e para fazer um monitoramento pós-concessão do crédito, né? Acompanhando as garantias via satélite. E, Chico, se a gente olha para a escala que tem o setor, ela também é um outro fator que acaba atraindo esses investimentos, né? A gente tem uma escala e um potencial ainda muito grande a serem
observados, monitorados e que a gente tem muito espaço ainda para crescer aqui no Brasil. E a gente não fala só da produção no campo, mas se a gente olhar para a agroindústria, a gente tem isso. Para a questão do crédito para o agronegócio, a gente tem isso. Antes da produção e no pós-produção, a gente tem escalas consideráveis, expressivas, que podem, portanto, atrair esses investimentos também, né? Você está certíssima. E não só a gente tem escala hoje, mas você tem muito mercado que já é gigante no agro e que ainda é subdesenvolvido pelo potencial que ele deveria ter. A gente tem uma penetração de seguro agrícola no Brasil hoje menor do que na Argentina. É incompreensível a gente ter uma penetração de um produto financeiro sofisticado inferior à Argentina, que não tem um mercado financeiro altamente desenvolvido pelas crises, né, recorrentes que eles tiveram. Então, a gente olha para o mercado de barter aqui no Brasil, que é uma jabuticaba brasileira, né? Assim, nenhum lugar do mundo tem uma indústria de barter como essa. E uma indústria de barter é uma indústria de 200 a 400 bi de reais, né? Que não deveria existir. E se você tivesse um financiamento eficiente, além da indústria e da revenda não precisarem financiar o produtor ia pegar muito mais crédito, se você tivesse acesso fácil, barato, estruturado. Então, na hora que a gente passar por essa revolução do mercado de capitais no agro, o que vai acontecer é que aquele mercado de 200, 300, 400 bi de barter, de crédito agrícola, vai explodir e ficar muito maior. Então, já é gigante e vai ficar muito maior. Tudo, quando a gente fala no agro brasileiro, assusta o pessoal lá fora em termos de escala, né? Já teve mais de uma apresentação, palestra que eu fazia lá fora, que eu começava a comentar o tamanho dos clientes que a gente está atendendo nas empresas que a gente investe em tecnologia agrícola. E, cliente médio de 4 mil hectares, 7 mil hectares. E lá fora o pessoal fala, não existe um cliente médio de 7 mil hectares. Né? Não existe um player do tamanho da SLC, com 600 mil hectares ou mais. Tamanho da Bom Futuro, da MAGE. Então, tudo no agro é grande. O agro sabe disso, Chico? O agro eu acho que sabe. Quem não sabe é o resto do país, né? A Faria Lima, especificamente. Eu perguntei porque eu vivo me perguntando se o agro conhece e reconhece a sua importância fora do seu cercado. Aí eu te pergunto, o brasileiro conhece o Brasil que produz, Chico? Então, até primeiro voltando, eu acho que tem uma característica chave do produtor agrícola, que é fazer a função dele, a tarefa dele, entregar produção de alimentos, segurança de alimentos no planeta, o que o Roberto Rodrigues sempre fala, que o Brasil tem um papel, o nosso produtor tem um papel indispensável em manter a paz mundial pela manutenção da estabilidade de preço. Então, eu acho que o produtor tem uma filosofia aqui no Brasil de eu faço o que eu tenho que fazer, eu entrego, eu acordo de madrugada, eu planto, eu posso quebrar de X em X anos, ciclo, vou levantar de novo, vou colher, vou tomar crédito, vou fazer de novo. É uma pegada muito empreendedora e resiliente, né? Se a gente pega o que foi o agro de 76 até 2007, 2008, quando a gente saiu de ser um importador líquido de alimentos para ser o maior exportador de alimentos do mundo, foi uma história baseada no setor privado, com auxílio de inovação e ciência, empreendendo, fracassando, tentando de novo. É uma cultura muito empreendedora, com paralelos similares à cultura empreendedora do Vale do Silício, né? Pensar muito grande, conquistar o mundo, realizar, entender que o fracasso é um passo indispensável na rota do sucesso. Eu acho que isso é uma coisa que é muito enraizada no nosso agro. O resto do país, acho que ultimamente tem começado a mudar isso, né? Mas eu acho que 2020 vai ser um ano onde isso vai ficar bem nítido, né? Porque quando a gente viu as cadeias de suprimento do agro americanas, né? Tyson, Cargill, Smithfield, colapsarem. Né? Não conseguirem fornecer alimento para todo o território, e a gente viu um Brasil que bateu, assim, a gente exportou 50% mais soja em março de 2019, março de 2020, do que a gente tinha exportado em março de 2019. No comecinho da pandemia ali, que em tese pegou todo mundo de calça curta, estava no choque, cara, fomos lá e fizemos 50% a mais. A gente bateu vários recordes subsequentes de exportação de carne bovina, também na pandemia, aproveitando por um lado, mas ajudando por outro a suprir as necessidades de proteína da China, depois da gripe suína africana dizimou a produção suína deles. Então, o Brasil, o produtor agrícola, não vou dizer o Brasil, o produtor agrícola brasileiro, ele desempenhou um papel no planeta de garantir a segurança alimentar em 2020, num momento crítico,
que eu não ouvi o Macron elogiar, eu não ouvi o Biden elogiar, eu não ouvi ninguém elogiar, mas estava lá, né? Pega o volume que a gente produziu e que a gente exportou e transportou. Mas eles foram os primeiros a dizer, né? Primeiro o Joe Biden querendo proteger com unhas e dentes uma Amazônia que é nossa e que ali as dificuldades geográficas de cada um sendo respeitadas, tanto do Joe Biden quanto do Macron, que diz que vai parar de comprar soja do Brasil para não ajudar a desmatar a floresta amazônica, Chico. Então, assim, enquanto isso, para 2021, a gente tem a possibilidade da cadeia do complexo soja trazer em divisas para o Brasil 45 bilhões de reais, que vão ser determinantes não só para o agronegócio, mas para a economia de uma forma geral, geração de empregos, investimentos muito além das propriedades que cultivam soja, né, Chico? O que ajuda a aumentar e garantir o nosso protagonismo e também a nossa competitividade. A gente precisa ser mais competitivo em logística e infraestrutura. Já estamos nesse caminho, mas precisamos ser ainda mais, né? Total. O produtor brasileiro, ele devia ser o autor da frase fazer uma limonada de um limão, né? Assim, a gente sofreu retaliação comercial durante décadas da França e da Irlanda na União Europeia, alegando que a gente não tinha condições sanitárias para poder exportar para aquele continente, né? E, entre outros. Então, o que o nosso produtor brasileiro fez foi, então eu vou manter o nível sanitário altíssimo e eu vou fragmentar as minhas plantas aqui no país. Porque se bloqueia um estado, eu posso exportar via a minha produção de outro estado, Paraná, Mato Grosso, tudo isso. Perfeito. O que aconteceu? Qual foi a consequência dessa extorsão, né, que fizeram com a gente durante muitos anos? A gente criou uma base de produção e processamento de alimentos fragmentada, distribuída pelo país e altamente resiliente, né? Então, o que a gente fez? Sobre as declarações do presidente francês, o Macron, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: ele não teve uma coragem política doméstica para combater a reforma da Previdência, entre outras promessas que ele fez. Mas é muito fácil para um líder europeu levantar a mão e dizer que vai salvar a Amazônia ou proteger o koala na Austrália, né? Não tem nenhum adversário interno, não tem uma briga na rua, não tem um protesto dos jaquetas amarelos, né? Então, assim, é muito fácil. Só falta a coragem política dele para fazer o que tem que ser feito. E a gente aqui, o produtor do outro lado, ele não quer elogio, né? Ele só quer trabalhar, plantar, produzir, exportar e continuar a fazer o que ele sempre fez. E quem sabe, e quem é sincero fala a verdade, né? O nosso produtor é provavelmente o fazendeiro mais ambientalista do nosso planeta. Confere. Com um código florestal extremamente rigoroso e que ele cumpre. E ele cumpre porque senão ele não tem acesso a dinheiro, né? O governo sempre botou restrições no capital do Banco do Brasil, do BNDES, esses juros subsidiados, sempre foi vinculado a demonstrar que o produtor está andando na linha com o nosso Código Florestal e andando na linha com as leis trabalhistas, né? Que sempre foi uma outra acusação grave que o nosso produtor sempre tomou. E a gente tem o Código Florestal Brasileiro, que está aí para fazer valer toda essa legislação ambiental extremamente rigorosa. Mais do que isso, a gente tem projetos e programas e inúmeras alternativas e iniciativas do setor que garantem essa sustentabilidade. Então, a Embrapa, com a carne carbono neutro, uma marca conceito, está ganhando cada vez mais espaço. A gente tem a integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. A gente tem o próprio Renova Bio, que é um pioneiro. Pode ir mais longe, Carla. A gente teve o Proálcool, né? O maior programa de biocombustíveis bem-sucedido, de combustível verde. A gente tem o maior programa de controle biológico do planeta, né? Exato, o programa de controle biológico do setor de cana, né, com cotésia, tricograma e os fungos que são comercializados para controlar lagarta e fungos na agricultura. Então, assim, a gente já faz controle biológico há muito mais tempo. Né, Chico? Antes de ter a Convenção de Estocolmo mapeando lá os químicos de preocupação global, que a maioria são inseticidas, fungicidas e herbicidas, a gente já estava aqui fazendo controle de praga com agentes biológicos e minimizando o uso de defensivos químicos no meio ambiente, no lençol freático. Isso não é de hoje, não é de ontem. Então, eu acho que o nosso produtor não faz bem é o marketing.
é ir lá fora, falar tudo que ele faz direito, como que ele planta, como que ele produz, porque ele tem a percepção de que se ele entrega o alimento no preço combinado, na qualidade combinada, ele já fez a parte dele. Mas acho que a gente está percebendo que nesse jogo global, a gente precisa ser melhor no marketing, a gente precisa ter uma CNA mais atuante, fazendo a nossa promoção comercial lá fora e mostrando nada mais do que a verdade. A gente tem aí um mercado enorme para ser explorado, que é o mercado de títulos verdes, que nos ajudaria a fazer esse marketing muito bem feito e de uma maneira muito eficiente, né, Chico? Total. E você vê como o nosso agro é inovador, né? A gente já investiu numa fintech chamada Traive, que se aliou a uma empresa de consultoria de sustentabilidade chamada Produzindo Certo, e fizeram uma das primeiras emissões de CRA Verde, agora, acho que foi 60 milhões a transação no final do ano, e já está com um backlog enorme para a gente poder canalizar recursos usando inovação tecnológica como filtro e como ferramenta de escala para os produtores que estão, de fato, indo para uma rota ainda mais sustentável do que já era o legal. Chico, você falou sobre a questão dos bancos, né? Os bancos públicos começando a dar um pouquinho de espaço aí para os bancos privados. A gente está prestes a receber o nosso plano safra para a próxima temporada. Então, eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, como é que você vê essa questão do plano safra? Qual que é a sua análise sobre esse mecanismo, sobre essa ferramenta? E queria saber de você também como é que é esse caminho que os bancos públicos estão abrindo para que os players privados possam atuar de forma mais intensa e com uma penetração maior nesse setor, oferecendo crédito, linhas de crédito diferenciadas, linhas de financiamento e investimento diferenciadas para o agronegócio. Legal, Carlos. Então, assim, eu acho que o Plano Safra e todo o processo de juros subsidiados aqui no Brasil, ele já chega para o empresário de uma forma cretina, desculpa o palavreado, tá? Porque o nosso juro subsidiado aqui no Brasil é mais caro que os juros de mercado nos Estados Unidos, no Canadá, na União Europeia. Tal. Então, subsidiado não, né? Ele ainda é mais caro do que se tem lá fora, né? Menos subsidiado. Primeiro ponto. O segundo ponto, o motivo que os juros é alto é porque o governo não faz as reformas necessárias que permitam a queda dos juros, né? Então, assim, o governo cria um problema, aí tira dinheiro da população trabalhadora, porque o governo não cria dinheiro, né? Ele só tira da população e desvia e devolve. Então, assim, eu acho que o juro subsidiado ele já é uma forma de resolver um problema causado pelo governo e que gera mais uma distorção, né? E acho que esse é um primeiro ponto, tá? Se você me perguntar, eu acho que o governo agora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, eu estou entendendo uma estratégia dele aqui, que eu acho que é uma interpretação, de que ele não baixou os juros subsidiados, né, na velocidade que os juros de mercado caíram, justamente uma forma inteligente de botar o juro subsidiado fora do mercado. E é isso que a gente está vivendo hoje, tá? Não se acabou com o crédito subsidiado para o agro, o crédito direcionado. O que você fez foi que as taxas de juros do mercado caíram tanto que os juros direcionados do governo ficou caro, né? E aí a gente começa a ver essa efervescência de soluções de mercado, empreendedora, tecnologia, como todas essas fintechs. Cada dia a gente está vendo uma fintech melhor que a outra. Eu citei a Traive, mas tem a AgroLand, que está aparecendo bastante, turma espetacular, tem o pessoal da Agronal, tem muita solução, empresa de tecnologia, bypassando o banco, indo direto nos fundos e nos investidores, para trazer o mercado de capitais direto para a roça. A gente está desafiando alguns players aí, algumas tradições, né, Chico? Como a própria B3, por exemplo, de repente a gente vai olhar para a B3 com outros olhos, né? Olhar para esses mercados, achar alternativas de caminhos diferentes a partir dessa inserção da tecnologia nesse ponto do caminho, né? Total. Eu acho que a gente vai olhar para a B3 daqui a alguns anos, a gente vai pensar, nossa, a B3 não era só um monopólio, a B3 era uma estatal em termos de eficiência, em termos de inovação, em termos de rentabilidade artificial. Artificial porque se não tem competição, na minha opinião, é artificial. E agora a gente tem dois inimigos formidáveis atacando a B3, né? Que é o ambiente regulatório. A gente tem um Banco Central, uma CVM, uma SUSEP, todos os agentes aqui regulatórios do mercado financeiro criando o sandbox regulatório para você levar tecnologias novas e modelos de negócios novos viabilizados por novas tecnologias que possam colocar em xeque e promover competição, né? Colocar em xeque o monopólio legal dessas empresas, tá? E não precisa ir muito longe para ver que isso aqui vai funcionar, Carla. Vamos
pega o ambiente pagamento, 5 anos atrás, Cielo e Rede e GetNet. 90%, se não me engano, era Cielo e Rede, 10% era GetNet, aproximadamente, tá? EBITDA de 70%, tal. 5 anos depois, o que aconteceu? Explosão de concorrência, explosão de oferta de serviços, é a maquininha da PagSeguro, é a maquininha da Stone, é a maquininha da Safra Pay, cada dia aparece um subadquirente novo, ou um adquirente novo com modelos de negócio novos, é o iFood virando banco com o Zup, é o mercado pago do Mercado Livre virando plataforma de pagamento. E quem ganhou? Né? Você criou uma série de novas empresas de bilhão, né? Stone, todas essas que eu citei, mas não foram eles os maiores vencedores. Ali você tem um deslocamento de valor que era concentrado na Cielo, que vai para os acionistas da Stone e cria uma torta maior, mas não são os maiores vencedores. O maior vencedor da história toda é o comerciante, que tinha 3, 4 maquininhas, que deixava 5% na transação, no desconto dos recebíveis, e que, na verdade, tinha que transferir uma quantidade enorme de patrimônio e riqueza para viabilizar o pagamento com plástico e o pagamento a prazo. Né? E isso, via uma solução de mercado promovida pelos agentes reguladores, obviamente com uma mudança tecnológica, né? A gente viu coisas parecidas acontecerem lá fora, mas como a Stripe, que acabou de bater 95 bilhões de dólares de valor, né? Então, a gente está vendo a mesma coisa acontecer aqui. Mudança tecnológica e mudança regulatória. Tem aquela velha frase, né? Nada mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. A gente gosta de mudar isso aqui um pouco no agro. Fala, nada mais poderoso do que uma tecnologia cujo tempo chegou. E está chegando. É blockchain, é computação em nuvem, né? Como é importante e saudável a competição, né, Chico? Você que é um cara do mercado de investimentos, do mercado onde o dinheiro está indo toda hora de um lado para o outro, de um lado para o outro, e as soluções vão aparecendo minuto a minuto, como a competição e a concorrência são importantes, claro, acontecendo de forma leal e de forma segura e de forma justa, como ela é determinante para a saúde financeira de qualquer coisa que seja, né? Com certeza, e aqui no Brasil a gente tende a gostar de oferecer monopólio ou oligopólio, né? Sendo que no final do dia a cadeia inteira é prejudicada, né? Em termos de custo transacional. Sim. É um desastre. E eu te falo, para quem entrou nesse mercado... mercado... Chico? É cultural isso? Eu acho que tem um aspecto cultural, sim. Quando a gente vai nos Estados Unidos, a gente vê que o ambiente concorrencial ele é muito mais admirado e respeitado, né? Aqui a turma procura todo tipo de estratégia para criar o que a gente chamou aqui no Brasil de reservinha de mercado, né? A Fiesp talvez seja mais eficiente nisso, né? Em vez de gastar tempo sendo mais competitivo, tempo inovando, tempo conquistando o mercado, a Fiesp e a CNI gastam uma fortuna de tempo fazendo lobby em Brasília para continuar sendo protegidos de tarifas de importação, continuar tendo dinheiro subsidiado de crédito, e isso tem que acabar, porque o que o agro mais teve de ajuda foi justamente ter sido exposto à concorrência internacional, a ir lá e ganhar mercado na Rússia, ganhar mercado no Oriente Médio, Sim. ganhar mercado no Extremo Oriente, na China, e ser obrigado a competir no mercado internacional. Se você compara o fracasso que é a indústria brasileira hoje, né, uma indústria sucateada, quebrada, sim. Né, o presidente da Fiesp não pensa em nada, exceto ser governador de São Paulo, derrotado todas as vezes, e aí você pega uma CNA... Cara, a CNA está ali para ajudar o produtor a ser mais competitivo, não a ter mais ajuda do governo e ajuda contra a concorrência. E a Fiesp faz o contrário. E aí a gente tem o agro mais competitivo do mundo e a gente tem uma das indústrias mais sucateadas, né, hoje em dia. E, na minha opinião, a causa disso é a concorrência. E eu vejo que, por exemplo, a questão do Plano Safra, é importante que a gente tenha um direcionamento, mas talvez a gente tivesse que fazer uma reforma muito profunda nessa ferramenta, olhando, por exemplo, para a própria Farm Bill dos Estados Unidos, onde é um plano de 5 anos, né, Chico? Ou seja, não dá para mudar as regras do jogo no meio do jogo. Isso atrapalha a concorrência, a competição e tudo mais. Então, a gente deveria ter um mecanismo que tivesse também mais tempo para que os investimentos pudessem ser melhor planejados, as medidas não fossem descontinuadas e você gerar uma espécie de desincentivo a algumas práticas, porque a regra do jogo muda todos os anos. Então, como é que a gente vai incentivar a concorrência, a competição, se a gente tem uma imprevisibilidade gigantesca nesse país, Chico? Concordo com você em tudo que você acabou de dizer.
Sobre o Plano Safra, eu tenho pavor de tudo que o governo brasileiro mete a mão, porque ele corrompe e estraga, né, com a Sim. ineficiência, com uma cultura de não meritocracia. Então, eu gostaria muito que o governo brasileiro parasse com alguma dessas iniciativas que distorcem o mercado e que a gente não entende a consequência de longo prazo e fizesse simplesmente o que é obrigação dele, que a gente vê o produtor brasileiro, o mais competitivo do mundo, pegando caminhão na 163 no Mato Grosso para escoar a soja dele no norte, enquanto que o produtor no Midwest americano tem ferrovia de costa a costa, tem hidrovia no Midwest inteiro descendo até o porto de New Orleans, e a gente tem estrada de terra, toda a soja escoada, em grande parte por transporte rodoviário, caro, lento, fila em porto, de caminhão em porto. Então, assim, se o governo entregasse o que ele tem que entregar, que é educação para ter uma população de capital humano produtivo, né, eficiente, que a gente pode implantar. Se ele gastasse para ter uma infraestrutura, que é obrigação e que ele nos tributa, e não entrega o que ele fez, saúde pública e tudo isso, né, já estava bom demais, tá? Não precisava nem ter plano safra. Né? O plano safra já é para corrigir uma coisa que ele não conseguiu fazer adequado. Não, a gente tem sempre uma fita crepe na mão dos ministros para ir consertando um buraco ou outro, né, Chico? E assim, já deu. A gente, em determinado momento, o Brasil vai precisar acompanhar o seu crescimento natural e por vocação que tem esse setor e parar de resolver as coisas de forma tão paliativa e parar de ser um país de medidas descontinuadas. Eu não sei onde a gente vai parar. Porque aí a gente tem na nossa frente um novo superciclo das commodities, segundo especialistas, economistas, analistas e consultores de mercado. Em determinado momento, se a gente não se adequar e a gente não acompanhar, Chico, a gente não vai conseguir aproveitar esses bons momentos que a economia global ciclicamente nos traz. Você concorda com isso ou talvez seja uma visão um pouco radical demais? Não, concordo 100% contigo, concordo 100%. E eu também estou otimista que a gente vai ter um super ciclo de commodities. Eu acho que esse super ciclo vai ser mais forte nos metais, principalmente usados em tecnologia, tá? Onde você tem rupturas de cadeia de suprimento que não vão ser restabelecidas facilmente, né? Como a China e Taiwan fornecendo a cadeia de semiprocessadores, semicondutores e essa cadeia totalmente integrada mundialmente. Eu acho que com o Covid você teve rupturas que não foram só Covid, né? Teve também a guerra comercial China-Estados Unidos. Então, assim, vai ter agora o leilão 5G que enraizou essa crise com Huawei, Ericsson. Então, eu acho que as cadeias de suprimento ficaram muito disrupted. E com essas cadeias de suprimento disrupted, você, de repente, tem demandas que não são atingidas no curto, médio prazo com esses metais pesados de tecnologia, né? E, consequentemente, os preços ficam muito voláteis e você tem uma inflação grande. No agro, eu ainda acho que as cadeias não foram tão prejudicadas, em grande parte por causa do produtor brasileiro, mas e também pela vitalidade de manter, né, a cadeia de alimentos rodando. Então, eu acho que o agro vai sofrer um pouco menos esse super boom de commodities, mas vai sofrer também, a gente vai subir. Sofrer, entre aspas, né, porque para a gente é bom. Lá fora, o cara que não produz alimento é que tem que pagar mais caro, a gente ganha receita. Chico, falta um pouco do produtor saber olhar um pouco mais para a Faria Lima também, olhar para o mercado financeiro, buscando um pouco mais de educação financeira, entendimento da questão da intensa volatilidade cambial e que ele precisa adequar a sua realidade de mercado, a sua realidade de custos, ou não, ele já está fazendo bem esse papel, ele cada vez entende mais das ferramentas que ele tem de comercialização, de proteção da sua renda, do seu preço, de gestão de risco. Como é que você vê esse caminho inverso, o produtor olhando para a Faria Lima? Não, eu acho que cabe sim. Eu acho que a Faria Lima tem a obrigação central, porque a Faria Lima é quem cobra, né, pelo serviço. Sim. Né? Então, assim, a Faria Lima que está lá batendo na porta, batendo e convencendo os caras a querer emitir CRA, CPR, né, contratar empréstimo. Então, assim, eu acho que a obrigação número 1 é minha obrigação ir atrás dos empreendedores que a gente quer investir. Não é a obrigação dos empreendedores ele bater na minha porta. Mas é óbvio que no final do dia a gente está falando de duas demandas e tem que ter os dois lados. Então, o produtor pode sim
E digo mais, eu acho que numa nova economia de juros baixos, o produtor precisa se sofisticar em termos de entender a Faria Lima, até para poder, e principalmente para poder investir o dinheiro que ele está ganhando na atividade agrícola, né? É ele querer comprar CRA, comprar bolsa, comprar outros títulos de renda fixa, renda variável. Então, assim, a educação e a sofisticação de mercado de capitais, ela serve para qualquer pessoa em qualquer profissão. O mercado de capitais é o coração da economia, né? É ele que bombeia recursos que viabilizam qualquer atividade empresarial. Então, tem que estar conectado, mas também para poder alocar os lucros que ele ganhar, né? Aquele negócio. Quem fica rico não é quem ganha mais dinheiro, é quem junta. Isso tem que ter uma paciência para entender e investir bem o recurso. E, obviamente, todo o recurso que ele está comprando, todos os ativos que ele está comprando, podem ser emitidos por ele no outro lado da mesa, né? Chico, é um momento bastante interessante, né, para observar a economia do Brasil, a economia do mundo. Quando a gente olha para as taxas de juros, tem juros baixos no mundo inteiro. Aqui no Brasil, acho que a gente nunca teve historicamente baixa a nossa taxa básica de juros. E agora, recentemente, o Copom levando para cima 2,75%. O que isso significa, Chico, de uma forma simples para o crédito rural? Vamos ter um crédito mais caro a partir de agora por conta desse reajuste, ou ainda por termos uma taxa básica de juros muito inferior ao que se observou aí nos últimos anos, na última década, né? Talvez nós tenhamos ainda crédito um pouco mais acessível para o produtor do que em anos anteriores. Então, o primeiro ponto, acho que é importante a gente defender o Bacen, o Banco Central, né? A atual gestão do Roberto Campos Neto. Sim. Juros não é o objetivo fim do Bacen, tá? O objetivo fim do Bacen, o principal, é controle de preço, é travar a inflação. Não tem nada mais destrutivo para uma economia do que hiperinflação, né? A gente vivenciou isso aqui no Brasil, é o imposto em cima dos mais pobres que não conseguem alocar o seu capital, que não conseguem botar o dinheiro para trabalhar, gera um monte de distorção e ineficiência na economia e principalmente mata qualquer capacidade de planejamento de longo prazo, uma vez que você não sabe como é que os preços vão se comportar. Se você não pode planejar, você não pode investir. Então mata o FDI, o Investimento Estrangeiro Direto, né? O IED. Então, em primeiro lugar, assim, o Banco Central está aplicando um remédio amargo para tratar uma doença horrível, que é a inflação e que a gente conhece bem aqui na nossa região, né? Sim. E que os nossos vizinhos estão atolados nela, né? Vizinhos, entende-se Argentina, entende-se Venezuela, entre outros, né? Então, em primeiro lugar, Bacen fez o trabalho dele, era o que ele tinha que fazer e eu acho que isso vai ajudar a ancorar as expectativas e, consequentemente, permitir que o mercado financeiro, o mercado de capitais, consiga planejar, né? Ótimo. E lembrando, o mercado financeiro, ele não produz dinheiro, ele intermedia, ele pega de poupador e empresta para tomador, né? Certo. Então, se tem uma expectativa de inflação maior, o que acontece é que o cara que está dando dinheiro para o mercado financeiro repassar, ele vai exigir mais proteção contra aquela inflação. Isso significa mais juros. Então, o que o Banco Central tem que fazer é ancorar, é trazer de volta a expectativa de inflação baixa. E por Ótimo. Isso que superar a expectativa do mercado, que nem ele fez na elevação da taxa Selic, ele foi para 0,75, o mercado estava esperando 0,5, foi, na minha visão, a decisão acertada para quem quer menos taxa de juros no futuro e para quem quer menos inflação no futuro. Claro. E mais capacidade de previsibilidade no ecossistema. Então, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que para quem está no campo, Carla, eu tenho ouvido, tinha gente falando que já tinha vivenciado uma inflação em 2020 no campo de 30% a 50%. Um produtor me ligou outro dia e falou, porra, cara, eu pedi controle do preço aqui do arame ao fertilizante, né? Então, já estava tendo. O agro, da mesma forma que ele tem receita em dólar, ele tem muitos custos em dólar, né? Exato. E na hora que o juros estava artificialmente baixo dentro do que o mercado exigia, o pessoal vende real e investe em outras moedas e aumenta a depreciação cambial, que, por outra volta, contamina a inflação, contamina a economia, tudo de novo. Então, assim, eu acho que a decisão do Bacen foi extremamente acertada e na direção da gente ter mais previsibilidade de juros no futuro e, consequentemente, um ambiente mais desenvolvido de mercado de capitais. Eu acho que isso é o essencial, tá? Agora, no quesito crédito agrícola,
Assim, cara, não tem milagre, né? O custo do dinheiro na Terra é esse, né? Esse é o custo do dinheiro para financiar um automóvel, financiar uma casa, tomar um empréstimo pessoa física clean, ou para financiar o produtor. Você vai adicionando o prêmio de risco, né? E eu acho que o custo do capital aqui já estava artificialmente baixo, precisava dessa correção, mas eu acho que não vai ser suficiente para atrapalhar o desenvolvimento dessa indústria de serviço financeiro para o agro intensiva em tecnologia. Eu acho que vai ter assim, a percepção de que o agro é o setor mais confiável da nossa economia, chegou para ficar, né? Ela é ancorada por fatos e fundamentos que são inquestionáveis, né? E vamos combinar que o resto da economia piorou muito em 2020. Então, o que já era o bonitão na história, né, o agro, em 2020 ele ficou ainda muito mais. Tá? Então, a gente está bem empolgado. Eu acho que, pelo contrário, eu sempre vendi para os meus investidores que o agro tinha uma combinação aqui no Brasil antagônica. Ele é, por um lado, um setor defensivo. Quando a economia da região vai mal, ele vai bem, né? Porque o dólar... ele receita, mas ao mesmo tempo é um ativo, é um setor de alto crescimento. A gente pega as principais categorias e verticais aqui da economia brasileira nos últimos 30, 40 anos, ninguém cresceu 3, 4% ao ano em termos de produtividade. O agro cresceu durante 40 anos isso. Né? Então, ele é um setor de alto crescimento. E quando a gente olha para frente, o alto crescimento é ainda mais sedutor. A população do planeta batendo 10 bi até 2050, enriquecimento dos emergentes, tudo isso consumindo muito mais proteína per capita, aumentando a demanda de alimentos 60%, 80%. Vai sair da onde essa demanda de alimentos, essa superávit de alimentos? Vai sair da União Europeia, né? Gastando o que eles gastam por hectare para ter uma agricultura minimamente ativa. Né? Os franceses vão continuar pagando para os produtores deles não produzirem, né? E atacando a nossa agricultura. É insustentável. E eu acho que o Covid ele fez uma coisa que o Warren Buffett sempre falou, né? Só que aplicado para outros mercados. Né? Quando a maré baixa, a gente vê quem estava nadando nu. Né? Sim. Covid estourou os orçamentos da maioria dos governos, para não dizer de todos. Né? Então não tem mais grana para jogar e para proteger e defender setores ineficientes. Né? Então vai ter um push darwiniano, onde setores que não são competitivos não vão mais poder sobreviver dentro daquele país. E a gente espera que isso coloque ainda mais pressão para o Brasil realizar de vez que a nossa vocação é o agronegócio. Te perguntei isso porque você citou a questão da Fiesp, né? Ao invés de a gente trabalhar para ser mais competitivo, a gente fica ali sofrendo com outras coisas que já foram vencidas, e a gente fica ali remoendo algumas dores, né? Como o próprio presidente da Fiesp tentando ser governador de São Paulo, como você bem lembrou. Assim que veio essa taxa, essa elevação da Selic, que concordo contigo em tudo que você disse, e nem sou especialista nesse setor, mas entendo que o dinheiro vai gerar inflação e a gente vai ter que, em determinado momento, frear isso com esse mecanismo dos juros. Mas, assim, na sequência que isso aconteceu, Chico, a gente já teve algumas federações se posicionando, falando, pô, agora como é que vamos fazer? A gente estava com uma taxa de juros aceitável, agora a gente vai para 2,75%. A gente chegou a mais de 16% de taxa de juros, né, Chico? Não é bem por aí. Então, a gente, em determinado momento, a gente viu o governo acostumar mal o setor em alguns pontos e o produtor realmente que está se profissionalizando, ele já driblou essas colocações aí do governo e ele vai muito mais por ele, né? Ele já busca tentar fazer o seu próprio custeio ali, sem recurso de terceiros, enfim. Então, te fiz essa pergunta justamente para entender essas colocações que a gente recebeu na sequência dessa alta dos juros aí, que era realmente necessária, concordo contigo, e porque justamente justifica isso tudo que você falou, né? A gente precisa sempre achar um culpado e a gente já tem que também passar essa fase e começar a olhar para frente, olhar mais para o trabalho que a gente precisa fazer do que continuar remoendo essas dores aí, né, Chico? Total, Carla, e eu concordo contigo, a gente sempre tem que achar o culpado, né, o famoso scapegoat, né, o bode expiatório. Agora, é mais grave do que isso, é também, na hora que você bota o bode expiatório, trazer a solução fácil, né? E não existe solução fácil. Quer criar uma economia de juros baixos e competitiva? É reforma administrativa, é reforma da Previdência, é reforma tributária, é uma economia com um governo pequeno que não compete com o mercado privado. Porque no final do dia, esse déficit primário, esse endividamento público e tal, o que acontece? Né? Taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro.
né? Quanto custa o dinheiro? E o preço de qualquer coisa é o equilíbrio da curva de oferta e demanda, né? Então, o que acontece com a oferta de dinheiro aqui no Brasil? A gente tem um governo que é um alcoólatra por dinheiro. Ele toma tudo que ele pode tomar e gostaria de tomar muito mais, né? Então, não toma mais porque o mercado também não daria, o juros explode e o governo colapsa. Ele toma um limite. Então, o governo é o maior concorrente do setor privado por dinheiro. E é ele que inflaciona. Então, a forma de você sanar isso é você desinchar, é você ter um setor público mais competitivo, entende-se a reforma administrativa, é você ter um sistema previdenciário com menos privilégio, entende-se a reforma da Previdência. E é você ter um sistema tributário que não é um hospício, né, que nem o nosso sistema tributário. Eu vou te falar, a gente passa 4 meses determinando quanto imposto e qual imposto a gente tem que pagar na SP Ventures, e mesmo assim eu não sei se eu paguei tudo direito, entendeu? Então, assim, é um sistema insano. Agora, também a gente pega o governo e disparado, o órgão que mais funciona e que é mais competitivo, que é mais eficiente no governo é a Receita Federal, né? Então, assim, o DNA de fazer a coisa certa lá quando eles querem, tá lá, né? Eles só não aplicam para todas as áreas. Mas é isso. Eu acho que o problema aqui no Brasil, infelizmente, você bateu, passa por uma mudança cultural que deveria se espelhar, a sociedade deveria se espelhar no que é o nosso agronegócio como benchmark, como empreendedor, que não depende do governo para resolver os problemas dele, que entrega o que ele faz sem fazer oba-oba, e que, vamos combinar, né? Respeitado em qualquer lugar do mundo que você vai. Eu entro no evento em São Francisco, em St. Louis, e me anuncio como sendo brasileiro, o pessoal para conversar e escutar o que a gente tem a falar, né? Então, assim, esse respeito não é porque eu sou da SP Ventures, esse respeito é porque as pessoas associam a gente com o agro brasileiro. Chico, o nosso PIB cresceu 9% ano passado? A China não cresceu 9% ano passado, Chico? Nosso PIB cresceu 9% ano passado. Só lembrando que o país afundou 4%, né? Exatamente. Então, quando a gente fala que o agro representava 23% a 25% do PIB antes da pandemia, vamos fazer a conta. Aqueles 23% a 25% cresceram 9%. Aqueles 75 remanescentes encolheu 4, né? E isso, na minha opinião, vai se sustentar nas próximas décadas. E o que significa isso? O agro vai ficar cada vez mais responsável e representativo, né? Dentro da economia e da sociedade brasileira. E eu espero que isso signifique que transborde os valores do agro, empreendedores, etc., para o resto da sociedade. E eu espero que em Brasília, que está no centro-oeste, no coração do nosso agronegócio, que de alguma forma essa cidade seja contaminada, no bom sentido, pelo DNA do agro. Eu também. Chico, grande momento Notícias Agrícolas ter a SP Ventures conosco, na sua pessoa. Muito boa essa conversa, adorei ter você aqui com a gente, trazer essa visão macro pro nicho do agronegócio é muito importante, relembrar o produtor da importância que ele tem para o andamento da economia desse país, que já vem fragilizada por outros motivos, por ter uma política aí tão confusa. É um 7-1 por dia que a gente tem que enfrentar, né, Chico? Como eu falei, as regras do jogo mudando a todo momento e a gente continua jogando. Grande momento pra gente ter você conosco, foi muito bom. Espero ter você mais vezes aqui no Notícias Agrícolas com a gente. Chico, obrigada. Carla, obrigado você, sou fã do podcast, conte comigo, tá bom? Obrigada, Chico. Até a próxima, meu amigo. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, o que nós fizemos, então, nesse podcast? Trouxemos a Faria Lima para o outro lado da cerca para a gente ter essa prosa boa sobre como o mercado de capitais está olhando muito mais para o agronegócio, porque o agronegócio está se tornando cada vez mais transparente e mais competitivo. Com a melhor gestão dos nossos riscos, os investidores, é claro, vão olhar para a gente e para o nosso potencial. Então, você já sabe, esse podcast na íntegra você pode assistir pelo YouTube, ouvir pelo Notícias Agrícolas, e os trechos mais importantes a gente vai recortar, pegar essas falas marcantes aí do Chico Jardim para que você possa ouvir e ouvir novamente e lembrar da sua importância para a economia desse país. E esses trechos vão estar nas redes sociais do Notícias Agrícolas, no Instagram e no Facebook. E se você gosta do Conversa de Cerca, nosso podcast, você pode ouvir outros 2 podcasts aqui no Notícias Agrícolas. Um deles é o Café em Prosa, foco no mercado e na cadeia produtiva e de abastecimento do café. E também do Grão à Barra, que é um podcast focado para os amantes do chocolate e do mercado de cacau. Então você é nosso convidado a ouvir este e todos os nossos podcasts. Até a próxima.